Hoje vamos falar de Naamá, uma personagem de grande importância nas Escrituras Sagradas. Mencionada no Antigo Testamento da Bíblia, Naamá foi a esposa do rei Salomão e a mãe do seu filho herdeiro Roboão. Na Bíblia, Naamá é citada brevemente apenas na referência ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. A história de Naamá está registrada no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 14, versículos 21 e 31. O relato bíblico nos diz que Naamá se tornou a esposa de Salomão, o lendário rei de Israel conhecido por sua sabedoria e riqueza. Entretanto, a vida de Naamá é cercada de mistério, mas nós extraímos várias informações importantes da Bíblia e da tradição judaica. A Bíblia não fornece nenhum detalhe específico sobre o ciclo familiar de Naamá. Contudo, a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás, um rei amonita que foi derrotado por Saul no início de seu governo, mas que depois estabeleceu uma boa relação com Davi. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Naamá com os amonitas tinha implicações sérias devido à histórica hostilidade entre os israelitas e os amonitas. De acordo com a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente vistos como os inimigos dos israelitas, uma vez que descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Naamá é criticado por parte dos israelitas mais conservadores, que temiam que essa união pudesse comprometer a pureza e a cultura israelita. Uma questão bem discutida pelos intérpretes bíblicos diz a respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe do texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que o rei Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copistas de no mínimo um ano nessas datas, então Roboão deve ter nascido antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isso, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio rei Davi como tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas isso é impossível de se ter certeza. A importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. Mas determinar como foi o casamento entre Salomão e Naamá é uma tarefa demasiadamente complicada. Isso porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Na verdade, nem mesmo se sabe se ela teria sobrevivido ao nascimento do seu filho. Ainda assim, alguns comentaristas acreditam que ela teria sido uma mulher amorosa e dedicada, considerando o significado do seu próprio nome, que significa agradável. Outros relacionam Naamá com uma sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disso. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. No tratado talmúdico, por exemplo, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa, que daria continuidade à dinastia de Davi ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à Escritura. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor. Pela mistura com suas esposas, Salomão abraçou a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão se tornou idólatra, e para agradar suas esposas amonitas, chegou a construir um altar dedicado a Moloque.
É difícil saber se Naamá estava entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde seu filho Roboão fez o que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências, nem de seu pai Salomão e nem de sua mãe Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá parece ser citada de forma negativa no texto bíblico. Isso porque todas as referências bíblicas sobre ela deixam claro de que a mãe do rei que causou a divisão do reino de Israel era uma mulher amonita. Obviamente, a amonita Naamá poderia ter sido alcançada pela graça de Deus, assim como Ruth, uma mulher moabita que abraçou a fé no Deus de Israel e foi contada na comunidade da aliança. Sem dúvida, Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho amonita de Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Portanto, seja como for, nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. E esse é o nosso vídeo sobre Naamá, a suposta primeira esposa de Salomão. Se você gostou desse vídeo, peço apenas que deixe seu like, que Deus te abençoe e até a próxima.